Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Recebemos o teu senhorio sobre as nossas vidas. Entramos, Senhor, diante da tua porta, a porta da revelação. Acessamos, Senhor, em nome de Jesus, as dimensões do Senhor e fazemos, meu Pai, conhecido diante do Senhor, declarando que a tua presença, a tua bondade, o teu reino esteja sobre nós. Nós pedimos a cobertura do teu sangue e o senhorio da tua presença, que o Senhor nos domine sempre, para que possamos andar, Senhor, diante do Senhor e na dimensão de prosperidade em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, como nós temos já uma semana não, foram 5 dias, né, trabalhando a respeito desse tema, vivendo na dimensão de prosperidade, porque nós entendemos que em muitos casos, ou muitas vezes, nós carregamos uma cultura muito demoníaca acerca desse assunto. Lembre-se, tudo aquilo que colocamos na nossa alma, tudo aquilo que entra na nossa alma, tudo aquilo que a nossa alma come, é aquilo que eu vou estar ligado. Já comentamos, já ministramos sobre a vida de vocês acerca de a minha alma sempre vai procurar um altar. E aqui está o problema. Muitas vezes nós acessamos alguns altares que não provêm do trono do Senhor. Os altares não provêm do altar do Senhor, essa é a palavra. Nós acessamos e deixamos que a nossa alma ela acesse esses outros altares, fazendo com que haja uma liberação sobre nós. Então, o conhecimento que entra dentro de nós vai fazer com que haja prosperidade ou miséria. O conhecimento que acessa dentro de mim, aquilo que a minha alma carrega, vai fazer com que eu viva na dimensão de prosperidade ou viva em uma dimensão de miséria. Lembrando que tanto bênção quanto maldição não é uma situação financeira. Bênção e maldição são atmosferas aonde a minha alma vai estar acessando, aonde a minha alma vai estar sendo ministrada. E quando a minha alma ela é ministrada na dimensão de maldição, tudo aquilo que o meu corpo produz é consumido. E tudo aquilo que o meu corpo, a minha alma gera, é também consumido. Então, a gente vai ter que sempre trilhar na dimensão da bênção. A prosperidade está muito ligado à bênção. A prosperidade está muito ligado a essa dimensão de bênção. Por isso eu resolvi trazer já essa semana e a semana que vem, a semana passada e agora, falando sobre essa questão de prosperidade, até porque nós estamos trilhando, né, aí nessa característica de Gad. Estamos saindo da estação do verão e essa foi a ideia, né, que a gente sempre trazer esse contexto para que possamos fluir em prosperidade. E como diz, nós carregamos essa, como que eu posso dizer? Carregamos essa característica, esse conhecimento e começamos a ser enganados. Quando nós falamos de prosperidade, nós vamos falar então da questão dinheiro, e prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, apesar que quem vive na prosperidade terá recursos financeiros. A gente vai, quando fala de prosperidade, a gente só vai ligar para dízimo e ofertas, né? Então, você dá o teu dízimo e a tua oferta e pronto, você vai ser próspero. E nem sempre isso acontece. Existe muitos irmãos que são dizimistas fiéis, são ofertantes generosos e não conseguem viver numa dimensão de prosperidade. Porque tem muito mais coisas envolvidas. Tem muitos mais outros fatores envolvidos com a prosperidade. É muito abrangente esse tema, porque eu posso até mesmo ser fiel nos meus dízimos, porém estar em transgressão em outras áreas. E isso vai me arrancar dessa dimensão. Lembre-se que a prosperidade é um espírito e não uma situação financeira. Então, onde a minha alma vai estar descansando, e aí a prosperidade está ligada à questão da alma, a prosperidade ela vai estar sempre conectada com a dimensão alma. Já falamos isso. É onde a minha alma está. Se a minha alma está em cárceres, tudo aquilo que é produzido, então, não chegará em mim a produtividade. Ou seja, não haverá multiplicação dos meus recursos. Então, a prosperidade está mais ligada a uma
a uma libertação do que a um recurso financeiro. A prosperidade está muito mais ligado às situações do desatar da minha alma do que realmente a condição do meu corpo. Porque, assim, lembre-se, quando a minha alma está presa em uma dimensão do tempo, meu corpo está preso também em uma dimensão do tempo, fazendo com que Cronos consuma tudo. Então, essa semana eu quero ministrar alguns princípios básicos para que a gente possa romper nessa questão da prosperidade. A primeira coisa que nós precisamos entender é acerca da ativação do teu espírito. Lembrando, o homem é espírito, alma e corpo. Eu só quero, antes de começar, falar de um princípio. Porque tudo aquilo que é colocado em nós, como eu acabei de explicar, em nossa mente, nossa alma, isso é gerado, isso executa. Uma das ideias que nós colocamos é Deus, ele vai colocar no inferno aqueles que têm bens. Deus odeia quem tem dinheiro. Deus odeia pessoas ricas. Porque a gente pegou alguns conceitos que riqueza não é de Deus. Quem é rico não é de Deus. Quem é rico não vai para o céu. E o Senhor, ele nunca disse isso. O Senhor disse aqueles que amam as riquezas acima dele. Então, as riquezas se tornou um Deus. Aqueles que procuram a riqueza. Porque nós temos que entender que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o Deus dos recursos financeiros. Deus é o Deus da riqueza. Se você olhar para a Bíblia, de todas as parábolas, mais da metade da parábola está falando de recursos financeiros. Jesus falou mais de dinheiro na Bíblia do que de própria salvação. Se você olhar a palavra dinheiro, recursos ou riqueza, nas Escrituras fala mais do que a própria salvação. Porque isso é o que segura o homem. Então, uma das coisas que você vai ter que entender é que Deus sempre vai liberar uma questão chamada abundância. A abundância é um princípio do céu. Nunca escassez. A abundância. Então, você vai ter que começar a entender isso. Por quê? Quando a gente estava ministrando sobre cura de alma, o Senhor, eu entendi de Deus, e até ministrei sobre isso, duas perguntas que o Senhor faz no começo de toda a Escritura, para Adão. E aí a gente até tirou aquele entendimento. Da onde eu me alimento é onde eu me refugio. Então o homem se refugiava no Senhor porque ele se alimentava da árvore da vida. Porém, quando ele se alimentou da árvore do conhecimento, quando Deus chamou ele, ele correu entre as árvores. Aí eu pergunto para você, será que Deus não sabia onde estava Adão? É lógico que ele sabia. Deus sabe de todas as coisas, mas por que Deus faz essa pergunta para Adão? Adão, aonde você está? Ou seja, essa é a primeira pergunta que nós sempre vamos ter que fazer na nossa vida. Aonde eu estou? Porque nós temos ministrado muito sobre rompimento. Irmão, você tem que romper. Tudo bem, o rompimento é onde eu quero estar. Porém, em muitos dos casos, nós não sabemos aonde estamos. Então, se eu não sei aonde eu estou, como eu vou conseguir chegar aonde eu quero chegar? Primeiro eu tenho que saber o ponto de partida, para depois saber o ponto de chegada. Eu creio que muitos de vocês já pegaram, por exemplo, um ônibus. Então, peraí, você tem um ponto de chegada. Eu quero ir para tal ponto, mas tudo bem, mas em que ponto eu vou começar? E a pergunta é, aonde você está? Onde você está? Segunda pergunta, quem te fez saber que estava nu? Então, essas duas perguntas, para mim, são perguntas chaves que precisamos sempre colocar. Aonde eu estou e quem me colocou aonde eu estou? Quem está me deixando nesse lugar? Ah, apóstolo, as coisas estão sendo consumidas na minha vida. Tudo bem. Aonde você está? E quem está te deixando nesse lugar? Ou seja, quem é esse devorador? Quem está consumindo essas questões? Quem está consumindo teus recursos financeiros? O que está acontecendo que você não consegue avançar? Aonde você está e quem está te deixando ali? Porque isso vai fazer com que eu exerça uma potência maior para destruir quem está me destruindo.
Porém, se eu não sei, eu vou citar um exemplo. Por que essa enfermidade Covid tem sido o pavor? Porque simplesmente nós não sabemos como atacar. A gente sabe que está doente, porém, como atacar isso? Como destruir? Como anular esse vírus? E aí entra a questão. Então, muitos estão sabendo, mas eu estou sendo destruído, eu não consigo prosperar. Tudo bem. Então, como atacar? Quem é que está te destruindo? Porque existe um monte de coisa. Existe um monte de fatores que vão tirar a tua prosperidade. Porém, quem é o que está te tirando? Eu vou usar um termo. Qual é a nação que está te paralisando? Lembra? Israel ele tinha guerras de diversos níveis. Era com os amorreus, depois era com os filisteus, depois era com os cananeus. Ou seja, peraí, a minha luta está sendo com quem agora? Quem está me paralisando? Então, dentro disso, o que eu vejo é muitas pessoas, eles entendem a miséria como sendo algo de Deus. Essa é uma visão estoicista. O estoicismo entrou dentro da igreja como um fundamento fortíssimo, porque a cultura estoica, e isso veio com Agostinho, depois como um dos pais da igreja, que ele pegou o neoplatonismo com o estoicismo, e o estoicismo diz, quanto mais você abnega das coisas materiais, mais perto de Deus você está. Então, quanto menos matéria, mais espírito. Quanto menos matéria, mais espírito. Quanto menos matéria, mais espírito. Então, essa é a cultura dos monges. Quanto menos matéria, mais espírito. Quanto menos carne, mais espírito. E aí eles começam a abnegar, né? Eles vão para os montes, vão para os lugares e vivem isolados da matéria, fazendo os seus votos de pobreza para que possa, então, alcançar as riquezas do céu, ou as riquezas da sabedoria, segundo eles, para que alcance, então, o favor de Deus. E aí, para mim, isso é muito desconexo. Por quê? Porque Deus faz um jardim pleno em riqueza, pleno em ouro, pleno em minerais, pleno em vegetais, para que o homem se abstenha de tudo isso. É a mesma coisa você preparar uma casa com móveis todo bons, um quarto maravilhoso, mas mas você tem que dormir lá na área num colchonete, porque você não pode desfrutar disso, porque isso é do diabo. Não tem lógica. Deus não fez nada para que o homem não pudesse desfrutar. A questão é onde nós colocamos a nossa intenção e a nossa motivação. Esse é o problema. Então, a abundância é um princípio do céu. Abra a tua Bíblia. Eu estou começando com esse princípio hoje. Abra a tua Bíblia em algum lugar. Deixa eu achar aqui, né? João 10:10. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. A palavra aqui, abundante, é que exceda algum número ou medida, ou posição ou necessidade. Então ele está dizendo, eu vim para que você tenha uma vida que vai além da tua necessidade. Preste atenção nisso. Eu vim para que você viva algo e essa vida que eu te dou, ela excede a necessidade de vida que você tem. Então, se eu preciso, eu vou colocar como número, se eu preciso uma medida de 10 quilos de vida, o Senhor ele veio com abundância, ele veio sobressaindo, porque se eu tenho vida só no limite, eu tenho vida para ter vida, porém,
Se eu tenho vida que excede a medida, eu vou ter vida para ter vida e eu vou ter vida para frutificar na vida. Então, se nós colocamos vida no sentido pleno, vida zoe, né? Em todos os sentidos. Então, o que nós estamos querendo falar aqui, irmãos? Tudo que Deus faz, ele excede a medida. Tudo que Deus te dá é excedido a medida. Tudo que Deus coloca na tua vida é com uma medida a mais, porque o que é a mais é a prosperidade. Entenda isso. O que sobrar, a dimensão de prosperidade, ela é uma dimensão de abundância. Vai estar tendo além daquilo que você precisa. Vai sobrar. Porque tudo que Deus faz tem que sobrar. Aonde abundou o pecado, abundou a graça. Amém? Foi isso que ele disse? Aonde abundou o pecado, abundou a graça. Ou seja, o pecado ele veio é como isso aqui. O pecado ele veio com uma medida e aí veio a graça com a mesma medida do pecado? Não. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A medida da graça é maior do que a medida do pecado. Por quê? Porque se a medida da graça fosse igual à medida do pecado, simplesmente o Senhor nos perdoaria. Porém, agora, se a medida da graça foi além da medida do pecado, ele não só me perdoou, agora ele me ativou para que eu produzisse de novo, porque tem mais graça do que pecado. Tem mais perdão do que ofensa. Vamos lá. Quando Jesus ele multiplica o pão, ele alimentou todo mundo. E só foi isso? Não. Abundou. Sobrou. O Senhor sempre nos está dando, querido, uma dica. Tem que sobrar. Porque a minha medida é algo que sobra. Olha quando ele diz, por exemplo, num texto muito conhecido. Abra aí, Malaquias 3. Não pode abrir Malaquias, não vai ser nenhum bicho daí não. Tem gente que nem gosta de Malaquias, né? Pode abrir aí, que Malaquias, né? Não. Malaquias 3:10. Ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos, além da medida, sem medida. Ou seja, você precisa de quanto? O que eu vou derramar sobre a tua vida é além do que você precisa. Porque essa é a dimensão da abundância. Essa é a dimensão de Deus. O Senhor fez dois homens, um homem, né, dois seres humanos, um homem e uma mulher. E ele colocou num jardim, querido, que tinha comida para alimentar um batalhão, uma nação, sei lá, a humanidade inteira dentro do jardim. Mas só para dois homens. Porque Deus, ele sempre vai estar nos colocando em uma dimensão de abundância. Quando Deus leva os homens para Canaã, qual foi a palavra de Deus? Eu estou te levando para uma terra onde jorra leite e mel, onde é abundante as coisas, onde não cessa. Porque essa é a minha dimensão. Não há necessidade, há abundância. Quando o Senhor ele fala, faz a multiplicação, abundância. A graça, abundante. O amor do Senhor, abundante. Quando nós vemos as multiplicações, por exemplo, quando Eliseu ele se depara com aquela mulher, e aquela mulher que tinha o marido morto, que era um dos profetas, e esse marido, então, ele deixa endividado, e ele tinha uma dívida, e o filho ia ser escravo. E aquela mulher, então, ela roga, né, o favor aí de Eliseu, e Eliseu fala, pega o azeite e vai para dentro da tua casa. Quando aquela mulher, ela entra e pega todo aquele azeite, ele diz assim, agora vai, paga a tua dívida e pronto. Foi isso? Vai, paga a tua dívida e viva com o restante. Ou seja, irmãos, Deus não só deu para pagar a dívida, Deus deu em abundância. Então eu quero que você comece a entender, Deus nunca vai dar somente o que você precisa. Deus ele sempre vai derramar
além da tua necessidade. Porém, essa é a dimensão dos obedientes. Essa é a dimensão que somente os obedientes vão viver. Os desobedientes, eles vão viver a dimensão do maná. O maná era o favor de Deus, porém era a dimensão comedida. No deserto eu tenho medida. Em Canaã eu tenho sem medida. No deserto eu tenho limites. Em Canaã não há limites. Em Lucas 6,38, né? Dai sempre e recebei vossas medidas, recalcada, sacudida e transbordante, ou seja, além do que eu preciso. O que eu quero que você entenda, irmãos? Se você está vivendo limites e você está em Deus, é porque o Senhor está te treinando em uma escola de obediência. Todas as vezes que você vai olhar para o maná, ele foi a escola da obediência. O Senhor diz, eu estou provando o meu povo para ver se vão me obedecer ou não. Porque em si, o maná, ele não tinha medida, porém, tinha que ser medido. É louco isso, né? Ele tinha que ter uma medida, porém, ele não tinha medida. Como assim? Era para pegar 2 homer. Ponto. Era uma medida. Porém, a Bíblia diz que aquela família que tinha muitas pessoas, aqueles 2 homens se tornavam em 15. Ou seja, não faltava. E se a família era pequena, também não sobrava. Sempre era na medida, porém, era a medida da necessidade. Mas era só 2 homens. Se tinha muitas pessoas, aqueles 2 homens... 2 homens é bom, né? 2 homens, eles rendiam como se fosse 30. Porém, era só 2. E se a família era pequena, aquele 2 homens virava como meio homem. Porém, era 2. O que eu quero que você entenda é que quando Deus quer que você entre na escola da obediência e da fé, Ele vai colocar medidas. Você só vai ter o necessário para aquele dia, para que você possa confiar nele e entrar no reino dele. Porque o reino dele não é porque você simplesmente é um crente. O reino dele entra para aqueles que são cidadãos e têm os princípios desse reino. Então entenda aqui, irmão, que quando você começa a viver coisas com regras, tudo regrado, meu Deus, o que eu vou ter para amanhã? Meu Pai do céu, né? Então Deus está te colocando na escola da fé. Deus está querendo ver o que está dentro do teu coração. Ele vê, na verdade, Ele quer te mostrar aquilo que está dentro do teu coração. E aqui o ponto central onde eu vou entrar. Hoje eu quero trabalhar sobre isso. Esses poucos minutos que nos restam. O que mais tira, o que mais me coloca na dimensão da miséria, chama orgulho. O orgulho é o que mais consome o que me tira da dimensão de prosperidade. Porque a confiança em Deus é para os humildes. Os arrogantes confiam em si mesmo. A confiança em Deus é para os filhos que reconhecem que tem um pai. Porém, os órfãos, eles confiam nos seus próprios braços, porque eles não têm ninguém em quem confiar. Então, o primeiro princípio que nós falamos é a abundância, mas a abundância só vai viver para os humildes. Os humildes, eles viverão sempre na dimensão, porque os humildes, eles herdarão a terra. É isso? Como diz, os mansos de espíritos. Veja, querido, então eu vou entrar agora em um outro ponto. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que aqueles que alcançaram a atitude de servos não de escravos, servos, aqueles que são humildes e sabem servir, eles sempre entraram em uma dimensão do sobrenatural da abundância. Porém, aos arrogantes, a destruição sempre vai vir
como um homem armado, diz o Senhor. Como um ladrão armado vai vir a destruição sobre a casa do arrogante. O Senhor em Zacarias diz de um livro que voa, um livro pequeno, de 4,5 metros por 9, um livro bem pequenininho, que ele entra na casa dos ladrões e dos que juram falsamente, ou seja, daqueles que não são humildes, daqueles que não são sinceros, daqueles que são perversos, e destrói essa casa em uma noite. O que eu quero que você entenda, querido, que quando você entra na dimensão de humildade, você está entrando na dimensão de prosperidade. Mas por que, apóstolo? Simples. Porque a humildade e o orgulho são as duas coisas que operam no seu espírito. Todo orgulhoso, ele tem a mesma feição do dragão. Espiritualmente, o orgulho é a única coisa que altera o meu espírito. Por isso, irmãos, que é tão difícil se livrar do orgulho, porque ele não está na minha alma, ele está no meu espírito. É uma deformação do espírito, é uma deformação espiritual. Porque a Bíblia diz dos mansos de espírito. Se a mansidão está no espírito, automaticamente o orgulho também. Se a mansidão é uma virtude do espírito, o orgulho também é uma virtude do espírito. Olhando para esse ponto, você vai ver que todo orgulhoso, a queda o precede. Então vamos lá. Como fazer, apóstolo? É simples, irmãos. A dependência. Porque a alma, lembra que nós estamos ministrando? A alma é uma responsabilidade minha, porém eu não tenho como alterar o meu espírito. E aí vem o quê? O se sujeitar a Deus. Sujeite-se a Deus, e aí depois você vai ter condição de resistir o diabo. Quando eu sujeito a Deus, o Senhor então vence o orgulho no meu espírito, e aí sim a minha alma pode começar a sair dos cativeiros. A palavra do Senhor diz que a sabedoria, ela sempre habitará com os humildes. E a sabedoria, ela trará presentes. Que presente que a sabedoria traz? Vida, honra e riqueza. Veja, irmãos, se você quer entrar na dimensão de prosperidade, você nunca entrará com o espírito arrogante. Eu vejo muitas pessoas dizendo isso, mas eu sou fiel, eu sou dizimista. Tudo bem, querido, mas você não passa de um arrogante. Por isso, a destruição sempre estará na tua vida. Ah, mas eu obedeço os princípios. Muito bom, você obedece os princípios, porém, você desobedece o principal, ser humilde de coração. Perdão, humilde de espírito, né? Você não é humilde. Então, você está sempre debaixo de uma destruição. Vamos lá, queridos. Vamos citar um exemplo clássico aqui. O nosso irmão Jó. Jó, ele é simplesmente o cara mais rico que existe, mas de repente ele começa a perder tudo. E no final da história do livro de Jó, todas as coisas começam a ser agora reativadas na vida dele, a ponto dele ter o dobro de tudo que ele tinha. Então nós vamos ver isso aqui, e eu creio que muitos de vocês vão olhar para essa situação e, como eu, não entender bulhufas nenhuma daquilo que aconteceu. Porque eu antigamente olhava para o livro de Jó e falava, cara, é muita injustiça. Deus briga com o diabo e sobra para Jó. Quem nunca pensou isso? O diabo simplesmente faz fusquinha para Deus, Deus cai na onda do diabo e quem paga tudo foi Jó. É a mesma coisa Deus chegar e falar assim, o diabo falar, você viu fulano? Ah, eu vi, o fulano é top demais, Deus responde. Aí o diabo fala, é lógico, deixa eu pegar ele para você ver. Ah, não, pega lá para você ver, pega, pode pegar.
como que a gente estivesse vendo essa briguinha de Deus e do diabo. Não, querido. Na verdade, Deus permitiu isso para poder arrancar algo de Jó. Jó era o cara mais orgulhoso que existia na face da terra, meu irmão. Jó era o poço do orgulho. Mas, apóstolo, Deus dá testemunho de Jó, que Jó era íntegro, reto e desviava do mal. Sim, querido, Deus dava testemunho, porque a retidão, a inteireza e o desviar do mal está na alma, não está no espírito. Essas são atitudes da alma. E o que competia a alma de Jó, ele era top. Porém, o espírito de Jó pairava sobre... Quem operava no espírito de Jó era o espírito da serpente, o espírito de Leviatã. Observa quando Jó está sendo confrontado por Deus, ele simplesmente, no versículo 38, Deus fala com Jó. No versículo 39, Deus está falando com Jó. No versículo 40, Deus está falando com Jó. Mas quando entramos, capítulo 38, 39, 40, mas quando Deus vai para o 41, né? Vamos colocar assim, quando a conversa está no 41, Deus sai de Jó e começa a falar com Leviatã. E só depois desse confronto de Leviatã, que Deus expõe Leviatã, Jó reconhece a sua característica e diz, uau, eu era orgulhoso. Tipo assim, eu estava falando de coisas que eu não entendia. Muitas pessoas estão nessa situação. Eles estão se auto-justificando, porque, querido, eu posso ser reto. Tem muitas pessoas que são orgulhosas, são soberbas, mas porém são íntegras. E esse tem sido o problema. Vou colocar agora entre nós, querido, que buscamos a santificação, que buscamos nos purificar dos pecados, porém, querido, você pode se auto-justificar, você pode se auto-santificar, você pode se auto se limpar. E esse é o problema. Muitos entram na limpeza, na santificação e na integridade pessoal. Ou seja, não está vindo do meu espírito, está vindo da força da minha alma. E tudo que eu venho da força da minha alma vem de baixo, é corrompido. Entenderam aqui? Tem que vir de cima, tem que começar do meu espírito. Então, para que eu viva na dimensão de prosperidade, eu tenho que começar do meu espírito, minha alma, e aí produz no meu corpo. Agora, se eu começar de baixo para cima, essa é a autojustificação. Deixa eu te mostrar um texto aqui. Quando nós falamos, vai lá para Jó. Abre o livro de Jó, 41. Último versículo. Quando Deus está expondo Leviatã. Versículo 34. E olha com desprezo o que é alto, e é rei sobre todos os animais orgulhosos. Então aqui a gente está vendo que é a dimensão de Edom. Quem é o rei da dimensão de Edom? Leviatã. E aí, olha no 42. Então Jó, veja, Deus está confrontando Jó está quietinho. Mas quando Deus confronta Leviatã na vida de Jó, que está lá se a gente colocar aí, está lá no capítulo 41, versículo 1. Vamos lá, capítulo 40, versículo 23. Se um rio transborda, ele apressa, fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Versículo 24. Acaso pode alguém apanhá-lo quando está olhando? Tu mete um laço pelo nariz? E Deus já está falando de Leviatã. Deus está começando a falar de Leviatã. Aí Deus expõe Leviatã. Capítulo 41, versículo 1. Pode tu, com anzol, apanhar o crocodilo? A palavra aqui no original é Leviatã, que é um monstro marinho. Por quê, querido? Porque as riquezas... deixa eu te falar uma coisa. As riquezas estão nas águas. Aonde tinha ouro? No rio. Leviatã mesmo, né? Tem umas traduções que falam Leviatã. Vamos lá para o jardim de novo.
havia um dos rios que ele tinha ouro, e o ouro desse rio era muito bom. Depois, uma das bênçãos, que é a bênção de tanto de Issacar como de Zebulon, ele diz assim: e os dois subirão os montes e levarão as pessoas a oferecerem os sacrifícios agradáveis, e os dois chuparão as riquezas que veio dos mares. Então está na água. Beleza. E quem que está controlando essas riquezas das águas? Leviatã. E aí, por isso, quando o Senhor é cobrado o imposto, ele diz para Pedro fazer o quê? Pedro vai pescar e vai tirar da boca do peixe o dinheiro. Então eu já vou começar dizendo aqui, irmão, tira da boca de Leviatã o teu dinheiro. Porque ele está comendo tudo. Tira da boca de Leviatã os teus recursos, porque ele está devorando, ele está comendo. Eu vou ter que dar como que eu posso falar? Eu vou ter que confiar em Deus, que Deus vai quebrar a boca desse bicho, porque ele é o devorador, ele suga, fazendo com que não haja prosperidade na minha vida. Beleza? Então vamos lá. Um outro ponto. É verdade, Dilei. Tem gente aqui que tem que quebrar isso daí. Tem verdade que tem pessoas que são orgulhosas de ser santo. Esse daqui é o religioso. Ele é santo. Porém, ele é santo pela sua capacidade própria. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sei o quê. Bom, isso daí é religião. E Jó tinha isso. Mas quando Deus confronta, olha o que ele fala aqui no capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus propósitos. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselheiro? Ele reconheceu isso. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito. Porque ele falou, né? Eu quero conversar com Deus, eu quero que Deus senta aqui, que eu vou conversar com ele, quero bater um papo. O que está acontecendo aqui? Pô, eu sou santo, cara, eu sou reto, eu sou íntegro, desvio do mal, eu faço tudo certinho. Eu sou ritualmente puro. Eu ofereço o sacrifício, eu estou lá diante de Deus, eu vou dizer na nossa linguagem, eu vou para o culto todo dia, eu estou no altar, eu canto, eu sapateio, eu relampeio, eu estou lá, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Peraí, eu quero que Deus senta aqui, que eu vou ter que conversar com ele. O que está acontecendo nesse negócio? O que está acontecendo? Esse aqui era Jó, meu irmão. Entenda? E aí Jó então disse, escuta-me, pois eu tinha dito, e eu falarei e te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Foi a primeira vez que nós vemos quebrantamento em Jó. Eu vou para o pó. Porque Deus naquele momento destruiu a frequência de Leviatã no espírito de Jó, na essência de Jó. Jó sai da dimensão de Leviatã e passa a entrar na dimensão de humildade. Como nós vamos entender isso? Porque Deus fala, Jó, agora vai e ora pelos teus amigos. Ora pelos que te perseguem. Quem já ouviu Jesus falando isso? Ora pelos que te odeiam. Ora pelos que te amaldiçoam. Ora por aqueles que vos maltratam. Ora por aqueles que te caluniam. Ora por aqueles que querem o teu mal. Porque quando você vai fazer isso, você está entrando na dimensão da humildade. E na humildade há tesouro. Quando você começa a orar por aqueles que estão te perseguindo, significa que você é uma pessoa humilde. E se você é uma pessoa humilde, você vai prosperar. Olha o que a Bíblia diz, querido. Quando Jó orava pelos seus amigos, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía.
Eita bexiga do pipoqueiro da praça da esquina, né? Ou seja, irmão, é muita coisa que nós temos que entender. Que a dimensão de prosperidade, ela não é ativada por aquilo que você faz, ela é ativada por aquilo que você é. Então eu tenho visto muitas pessoas fazendo coisas para entrar na prosperidade. Não, você pode desatar uma colheita, porém a prosperidade é um espírito que anda com os humildes. Então preste atenção nisso, meu irmão. A prosperidade é um espírito que anda com os humildes. Você pode estar tendo o recebimento de uma colheita. Você deu uma oferta, você vai colher. Porém, veja, se você está sendo sempre destruído, então significa que você não está na dimensão da prosperidade. Você está vivendo um tempo de colheita de um plantio. Eu preciso viver na dimensão de prosperidade. E essa dimensão, primeiro, ela só acessa com humildade. Só os humildes podem acessar ela. Mas, apóstolo, Jó era orgulhoso no extremo. E lembra que eu falava da autojustificação? Abra aí, em Jó 29. Olha o que ele diz aqui. Versículo 14. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Você veja que é tudo dele. Versículo 15. Eu me fazia de olhos para o cego e de pé para os coxos. Dos necessitados eu era pai. E até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava o queixo do iníquo e dos seus dentes lhe fazia sair a sua vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. Irmão, peraí, ele multiplicava o dia dele, ele tinha segurança, ele se vestia da justiça própria. Olha o versículo 19. A minha raiz se estendia até as águas, e o orvalho ficara durante a noite sobre os meus ramos. Agora pega aqui, querido. Olha o versículo 20. A minha honra se renovava em mim. Então preste atenção aqui. Toda a vida de retidão de Jó era uma retidão própria. Ele era reto, ele desviava do mal, ele temia Deus, sim. Porém, toda a essência, toda a fonte era ele mesmo. A honra dele renovava nele. A justiça dele se renovava nele. A integridade dele se renovava nele. Tudo fazia com que nele fosse renovado. Ele era a fonte dele mesmo. Ele confiava no braço dele mesmo. Apesar de temer o Senhor, ele era realmente extremamente orgulhoso. Então, querido, cuidado, que muitas vezes a gente vai estar como um fariseu. Veja como aquele fariseu foi orar. Senhor, eu quero te agradecer. É uma oração de gratidão. Senhor, eu quero te agradecer. Mas eu quero te agradecer que eu não sou que nem esse pecador aqui. Eu jejuo 3 vezes por dia, eu dou o dízimo de tudo, eu leio a Torá não sei quantas vezes, eu vou lá para a sinagoga não sei das quantas, eu faço isso, eu não sou que nem esse pecador aqui não, Senhor. Ou seja, essa é as atitudes que eu tomo que faz com que se renovem em mim mesmo todas as coisas. Eu não estou dizendo que você não deva fazer essas coisas, eu estou dizendo que essas coisas, querido, não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é a obra de Jesus. Eu faço isso porque eu sou humilde, eu faço essas coisas porque eu estou buscando de Deus a santificação. E eu não vou entrar na minha autojustificação. Então a gente tem que tomar cuidado. Todas as vezes que você vai entrar diante do Senhor, veja se você não está entrando com a tua capacidade, com a tua santidade ou com a tua justiça. Se você não está mais dependendo de Deus,
Porque agora você já conseguiu dominar a tua alma, não pela potência do teu espírito, mas sim pela capacitação de neutralizar a tua alma. Então você não está sendo transformado, você está sendo melhorado. Você está pegando aquela velha natureza e botando ele sobre custódia, fazendo com que essa velha natureza se torne domesticada e não morta. Então, como a gente sabe quando a pessoa é assim? É simples. Sabe aquela pessoa que é mansa? Irmãozinho, que não sei o quê. Mas aí quando alguém pisa no caso, porque não sei o quê, tá lá dentro. Tá lá dentro, o negócio tá lá dentro, meu irmão. Mas quando cutucou, sai. Mas você aprendeu a domesticá-la. Então você fala mansinho. É o que nós chamamos de falsa humildade. Falsa mansidão. O mal tá lá dentro. Mas você está aprendendo a domesticar. Você pegar o leão e colocar ele na jaula e aprender a domesticá-lo. Mas o dia que ele entender que ele é leão, ele mata de novo. Por quê? Porque ele sai. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, nós precisamos entrar na dimensão de humildade. Mas Jó era orgulhoso? Volta lá para o versículo 6 do capítulo 29. Vamos ver a expressão do cara mais humilde da terra. Vamos lá, versículo 6. Quando eu lavava os meus pés em leite, e da rocha me cobria os ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado lugar de sentar. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e punham-se em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava de feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam e também os órfãos que não tinham quem socorresse. A bênção do que estava a aparecer vinha sobre a minha vida. E eu fazia rejubilar o coração da viúva. Cara, que humildade esse cara tinha. Era mais ou menos assim. Quando eu chegava, rapaz, os jovens saíam correndo, os velhos se levantavam, os príncipes colocavam na boca e falavam assim, Jó chegou, gente, Jó chegou, fica quietinho, ninguém fala nada, porque agora nós vamos escutar a voz de Deus. Porque quando eu falava, os ouvidos que me escutavam, esses eram felizes. E outra, a bênção para ser abençoada tinha que me encontrar. Humilde esse cara, né? É como a gente estava brincando ontem. Na verdade, querido, Leviatã ia lá para perto de Jó tomar uma aula e sair para poder trazer isso para o mundo, né? O cara dava aula para Leviatã. O cara era terrível, terrível, terrível. E por isso tem muitas pessoas que buscam santificação e se tornam poço de orgulho. Os fariseus. Os caras eram poço de orgulho. Por quê? Porque é a autossantificação. Então, você quer viver na dimensão de prosperidade? Primeiro, querido, saia da dimensão da soberba. Saia da dimensão do orgulho. Porque é só os humildes de espíritos que herdarão, que possuirão. Porque esses entrarão dentro de Cristo. O orgulhoso não entra dentro de Jesus. Só os humildes. Então, a humildade, ela não é provocada na tua alma. Não é aquela, eu sou tão humilde, eu sou simples. Não, querido. A humildade é do espírito. Não é essa mansidão da alma, no sentido, é a humildade do espírito. Entra dentro de Deus, entra dentro do espírito de Jesus, dentro de Jesus, e aí sim você começa a viver na dimensão de bênção. Amém? É verdade, Kátia. Mas aí você vai perguntar, querido, as pessoas também não sabem, é porque a gente foi ensinado que nós temos que simplesmente ser humildes na alma. Então, se você está escrevendo, pode colocar, querido, a alma do humilde, o espírito do humilde tem a semelhança do cordeiro, mas o espírito do orgulhoso
tem a semelhança da serpente. Então, a semelhança começa aqui. Todas as vezes que foi tratado, por exemplo, Moisés, tratado como Jesus, ele disse que era manso e humilde. Jesus tinha essa característica, manso e humilde. A mansidão não é você falar mole, não é você ser capacho, não. A mansidão é você ter domínio na alma, sim, porque o teu espírito primeiro foi dominado. Eu só posso dominar minha alma em santidade mesmo, verdadeira, quando o meu espírito foi dominado. O primeiro que tem que ser santificado é o meu espírito. Como diz? Sim, a Bíblia diz ser santificado no corpo, na alma e no espírito. Amém? Então, que você possa hoje entrar e renunciar toda a obra do orgulho. Amém? É tremendo esse texto, né, Uda? Amém, queridos? Vamos orar? Fala comigo. Pai, em nome de Jesus, eu renuncio toda a obra do orgulho e toda semelhança com Leviatã. Eu saio agora do reino de Edom e tiro o governo de Edom sobre a minha alma e o meu espírito. Eu entro no dia do Senhor e declaro que o Senhor é o que me domina e nada me faltará. Senhor, quebra agora toda a obra de orgulho dentro de mim, que não faz eu viver na dimensão de prosperidade, em nome de Jesus. Por isso, querida, a gente tem falado, somente filhos podem viver isso. Toda pessoa que sofre de orfandade, que estão sobre o espírito de orfandade, sempre vai viver a escassez. Porque todo órfão é orgulhoso, todo orgulhoso é rebelde, todo rebelde é feiticeiro. Hein? Então fique com essa palavra, busque o espírito de filiação. Amém? Que o Eterno abençoe. Até amanhã.